A gente tem falado muito, né, ultimamente, inclusive sobre a automedicação, mas também há prescrição aqui no Brasil de remédios de vários, né, segmentos, inclusive aqueles para tratamento de dor, clínicas especializadas nesse sentido. Nós vamos falar inclusive sobre os remédios que são à base de opioides, que podem inclusive trazer dependência química, remédios inclusive analgésicos, mas existe um protocolo, um tratamento, foi criado por um médico brasileiro que atua em vários países do mundo, especialmente em Israel. Estou falando do doutor André, a pronúncia eu não sei, doutor, Weissman. Weissman. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Doutor, só para que fique claro, né, uma nomenclatura diferente, opioide é algo que nós produzimos e existem medicamentos à base disso? O corpo produz um tipo de opioide que chama-se endorfina. Endorfina, se você pensar, é endomorfina. Então, é uma substância que é antidepressante, natural, diminui a ansiedade, é uma substância que diminui dor, é um nosso analgésico natural. Regula a temperatura, regula fluidos, nos faz sentir bem, regula o sono. É uma substância muito importante para o nosso bem-estar. Então, foram criados a morfina, mais de 100 anos atrás, e outros tipos de medicação à base de uma substância parecida, que são chamados opioides, e que são muito usados hoje contra a dor, principalmente depois que a dor foi reconhecida não só como um sintoma, mas como uma doença. Abriram clínicas para a dor em muitos lugares. Então, no início, quando você prescreve um opioide para um doente, ele se sente muito melhor, fisicamente e mentalmente. O problema é que isso vai causar um comprometimento da produção normal de endorfina. Aí a endorfina cai e o doente chega numa posição de que ele não tem mais endorfina, aí fica totalmente dependente na substância artificial. E aí, em vez de ter menos dor, vai ter mais dor e vai comprometer uma série de aspectos da saúde dele, porque ele vai precisar usar opioides artificiais, vai ter que comprar em algum lugar, vai ter que conseguir em algum lugar, e aí o corpo se acostuma a essa quantidade, vai pedir mais, porque você vai criando novos receptores, aí a dose vai aumentando e no final você tem essa epidemia mundial que, por exemplo, nos Estados Unidos morrem, quase como que um avião jumbo cai todos os dias, a quantidade de mortes por essa dependência. Então isso transforma pessoas normais em pessoas que têm alto risco de morte, porque você chega a um ponto que a quantidade de receptores que você produz, você necessita de uma dose que pode ser uma dose letal. Doutor, nós estamos falando de remédios que vendem, inclusive, sem prescrição médica, analgésicos, né? E como que funciona esse tratamento que o senhor realiza? Tem desde a codeína, que você pode encontrar codeína em xarope contra tosse, até a morfina e o fentanil, que é muito mais forte. Quer dizer, tem uma grande quantidade de analgésicos que são à base disso, que podem causar o mesmo comprometimento. A ideia do tratamento é reverter o que foi causado, é restituir a funcionalidade do sistema de endorfina. Então eu estimulo o corpo a produzir endorfina de uma maneira rápida e eu consigo bloquear os receptores específicos que foram criados pela quantidade de opiáceos para restabelecer um balanço normal entre endorfina e receptores. Aí o doente pode estar absolutamente normal, como ele estava antes de usar. E o procedimento é como se demora 5, 6 horas e o doente está anestesiado, por isso ele não precisa sentir dor e passar pela crise de abstinência. A abstinência acontece quando o doente não está consciente e geralmente a hospitalização é 36 horas, que tem a preparação, tem o tratamento e tem a recuperação. Quer dizer, é um procedimento médico que reverte uma doença letal.